Livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 13. Hebreus 11, versículo 13, até o 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia, obrigado, Pai. Espírito de Deus, continua a falar aos nossos corações, não somente aqui, mas em toda a casa de oração, em nome de Jesus. E todos digam amém? Podem sentar. Então aqui esse livro de Hebreus está nos falando aqui dos heróis da fé, os exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Aqui então cita alguns personagens que nós conhecemos, Abel, tem Enoque, tem Noé, tem Abraão, tem Isaac, fala de Sara e de tantos outros que estão aqui com seus nomes registrados na Bíblia Sagrada. Então existe alguma coisa assim que acontece na vida destas pessoas, porque elas são consideradas, como dizem aqui nesse texto, peregrinos e forasteiros. Então diz aqui o versículo 13, todos estes, primeira coisa que nós vemos aqui, vamos verificar, todos estes, versículo 13, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles buscavam isto, mas não conseguiram alcançar. Nós estamos caminhando, prosseguindo, buscando alcançar. Eles, no entanto, do passado, eles morreram na fé, crendo, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, uma das coisas que nós, como peregrino e forasteiro, que nós somos daqui, que em cada um de nós deve ser achado o quê? Fé. Fé para alcançar. Não é para isso que nós lutamos? Nós não estamos vendo agora, mas a gente acredita, e é por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Muitos de nós viemos pela manhã, e nas outras oportunidades nós viremos, estaremos aqui enquanto vivemos, porque a gente espera. E o que é isso que nos faz dentro de nós brotar este anseio? É a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não podemos desistir, precisamos continuar. Uma das características daquele que é peregrino e forasteiro neste mundo é acreditar em Deus, e esta fé ela se esvai, ela pelo contrário deve aumentar. Devemos sempre orar a Deus como aquele homem que, pedindo ao Senhor ajuda, ele diz: Senhor, acrescenta a minha fé. E se nós tivermos fé como um grão
Eu já tive a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu lembro que o missionário trouxe uma vez, onde nós congregávamos, ali na igreja quadrangular, na caixa d'água, ele trouxe para nós as sementes de mostarda. Mas é tão pequeno que você assim, meu Deus, disso aqui pode brotar alguma coisa. E a gente ficou assim admirado. Vocês querem ver? Todo mundo correu para frente para ver as sementes, os grãos de mostarda. Então o Senhor, usando essa comparação, diz assim: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, porque ela, quando brota a semente de mostarda, ela finca raízes, e é uma planta mesmo forte, viu? Que cresce, e que ninguém acredita. Como é que esta planta está tão assim frondosa, tão bonita? Como é a semente? Pequenininha. E se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Claro, nós devemos entender de maneira espiritual. Não é ficar por aí, tendo preguiça de trabalhar e dizendo assim: olhe, monte, barro, não vou pegar enxada não vou pagar operário para fazer isso não, saia daqui, monte. Não é isso, Deus não está falando isso. Isso aí representa o que? As dificuldades, coisas impossíveis, que o homem natural não pode ultrapassar, não pode vencer. Mas a fé em Jesus, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. O que é que pode se tornar uma montanha? O marido ébrio, o filho drogado, o problema no lar, uma causa com o vizinho, uma situação complicada no trabalho, onde se estuda, onde vive, como resolver essa questão, esse problema. É uma montanha intransponível. Mas quando nós temos fé no Senhor Jesus e cremos nele e vivemos o que a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Quantas situações o Senhor nos livrou, de quantos problemas o Senhor, Ele nos garantiu a vitória, porque a gente dobrou o joelho, pediu oração, ali insistiu, e não é que Deus resolveu? E a gente testemunhou, e continua sendo assim. As lutas não param, mas a vitória é certa, no nome do Senhor. É por isso que estes aqui entraram na galeria dos heróis. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Não significa que eles foram derrotados. Quantas pessoas hoje são salvas, hoje são agraciadas, porque foi a oração do seu avô, da sua tia que não está mais aqui, do seu pai, de um parente, de uma pessoa mais antiga e idosa, orou, e Deus ouviu a oração dele ou dela. E muitos de nós estamos aqui por causa da oração de quem veio antes de nós. E nós somos fruto de oração, porque Deus tocou no coração para orar por nós, interceder. Ó Senhor, guarda a vida de Joãozinho, Senhor. E sei lá que quem orou pedindo a Deus, faz dele um pastor, e Deus ouviu. E isso não aconteceu. Eu desconfio que foi meu tio Martim, viu? Que quando eu era pequeno, ele me deu uma Bíblia pequena, aí disse assim: você vai ser pastor. Será que Deus estava usando a boca dele para profetizar? Não é que aconteceu? Glória a Deus, Deus responde as orações. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, contemplando de longe, diz que crendo e abraçando-as, ou seja, não deixou de acreditar, mas sempre ali, vivendo aquilo, contemplando. Por isso que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como é bom a gente ver alguém limitado, impotente, mas diz assim: quando eu crescer,
eu vou ser isso. E não é que cresce e que busca, e a gente então entra no retrato, na foto da formatura, mas quando vai ver a história desta menino, desta menina, era difícil, não ia, seus pais não tinham condição, mas não é que venceu? Porque desde cedo estava ali, ó, quando eu crescer, não vai ser assim. Gente que passou necessidade, pediu quando criança, chorando, meu pai, ó Deus, quando eu crescer, que na minha casa não falte comida. E não é que acontece isso? A casa dessa pessoa pode encher de gente, mas nunca falta comida. Porque quando era criança, passou necessidade, e com o coração contrito e quebrantado, ela disse, ó Deus, quando eu crescer, que o Senhor encha a minha casa de para eu dar para quem chegar na minha casa. E não é que acontece? A bênção da multiplicação. Olha aí, questão de fé, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, primeiro, que um peregrino e forasteiro neste mundo, que somos nós, crentes do Senhor Jesus, é uma coisa que a gente não pode deixar que isso se afaste, a gente tem que abraçar, que é a fé. Vem a situação difícil, vem a pandemia, vem a perseguição, continuamos crendo. Eu sei que tenho crido, o meu Redentor vive. Diga ao povo que marche, continue, vai à frente. Aleluia. Continua a dizer aqui, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar de onde saiu. Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para uma terra distante, e o Senhor diz, eu vou lhe mostrar, agora você renuncie tudo, e siga, e Deus foi com ele. Primeira coisa que nós, como peregrino e forasteiro, é fé. Segundo encontramos nesse texto aqui, é o que? Desapego, aquilo que é efêmero, passageiro. Uma coisa que a gente não deve ter é apego a este mundo, porque tudo passa. Lembra de tantas coisas que a gente pensava que a gente ia carregar para o resto da vida e hoje não tem mais? A gente não está mais ligado a estas coisas. Tanto para coisa que passou que a gente imaginava. Foi até namorados e namoradas, né, que a gente pensava, isso aqui foi uma coisa passageira. Uma amizade assim, um relâmpago. Aquilo passou, aquele tempo de escola passou, até mesmo alguém que trabalhava no lugar, aquele lugar passou, aquele lugar onde a gente morava, a gente não mora mais ali. Então nós temos que ser desapegados, não ficar com aquela paixão exagerada com coisas efêmeras. O Senhor diz que o nosso coração tem que estar ligado nas coisas de cima, porque essas sim são eternas, nunca vão ter fim. Mas tem gente que vive apegado com coisas e não quer se separar destas coisas. Tem gente que ama mais coisas do que o próprio Deus, e quando sente a falta disto, o mundo acabou, não existe mais razão. O que a gente tem que viver, a nossa prioridade é o Senhor. Falte tudo nessa vida, mas não falte Jesus. Pelo amor de Deus, Espírito Santo. O salmista com medo e receio, ele orou, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E é verdade. Que seríamos de nós sem o Espírito Santo para nos ajudar até nas nossas fraquezas, até quando a gente não sabe orar? O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que a gente tenha este apego ao Senhor, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Agora, se ficarmos apegados a este mundo,
a gente vai se decepcionar. Tem gente que é apegado a material, ou seja lá o que for, apegado a carro, a fazenda, a casa, apegado a time, a agremiações. Essas coisas passam. Mas a gente tem que olhar, não quer dizer que a gente vai dizer assim, eu não ligo para isso, eu não sou responsável por nada, não dou satisfação a ninguém, não. Enquanto estarmos aqui, a gente é responsável, a gente é pessoas que tomam as providências na vida, e muitas coisas a gente tem que resolver, porque estamos aqui, ainda estamos aqui neste mundo. Então nós temos que ser responsáveis, temos que pagar imposto. A gente tem que, é uma preocupação saudável, enquanto estamos aqui, mas sabendo que tudo isso aqui vai passar, viu? Até estarmos aqui, né, usufruindo deste lugar, isso vai passar. Aleluia. E devemos estar pensando que Deus tem preparado para nós o mais excelente. E os heróis da fé, eles ficavam pensando nisso, Olha que Abraão, ele tinha tudo. Era um homem abastado. Mas o Senhor levou ele para a terra prometida. Uma terra que manda leite e mel. Humanamente falando, poderia dizer, não, sair daqui, aqui é bom, aqui eu tenho fazenda, aqui eu tenho bois, tenho animais, tenho uns empregados, eu sou rico. Mas Deus estava querendo mostrar a ele uma terra melhor. Como tem o hino que diz, eu avisto uma terra feliz, né? Onde irei para sempre morar. Como será este lugar? Maravilhoso será, né? Porque a Bíblia disse, do Deus Pai nos deu seu único Filho, não nos daria também com Ele todas as demais coisas? Então, se porventura a gente perdeu, né? A gente não tem mais aquilo conosco, vamos nos desapegar. É por isso que o Senhor diz que até na hora que fomos surpreendidos, se alguém quiser pegar a túnica, leva a capa também, ou seja, desapego. Nunca jamais devemos ter paixão exagerada com nada daqui, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Enquanto estamos aqui, vamos ser responsáveis, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos cuidar das coisas, mas sabendo que este é um momento ligeiro, é um conto rápido da nossa vida. A Bíblia diz que a nossa existência aqui é uma existência com poucos anos. Quando a gente chega depois de 70, a Bíblia nos faz entender que se passar dos 70, que vier de 70 é lucro, né? Mas quando a gente chega a esta idade, a gente já não corre mais como antes, a gente não tem mais aquela disposição, e esse é o que acontece com nós todos. Mas louvado seja Deus, que aqueles que creem no Senhor, um dia voarão como águias, voarão, não vai se cansar, correrá, mas não vai se vastigar, se cansar, né? Porque vai ser um corpo incorruptível, não mais submetido ao cansaço, né? A fraqueza, a dor. E é isto que o peregrino e o forasteiro espera neste mundo. Aleluia. Espera desse mundo, espera em Jesus, porque neste mundo já está tudo condenado, esse mundo jaz no maligno, mas aqueles que são do Senhor é cidadão do céu. A nossa pátria não é aqui, a pátria eterna está no céu, foi o Jesus que foi preparar. Olha, quando nós estamos vivendo realmente esse desapego, eu tive como exemplo a missionária Jailma, né? Ela nasceu aqui, ela é brasileira,
Sua família mora aqui, perto de nós, no bairro do Perovais. Mas ela já tomou lá o Malawi, que é outro país africano, como a pátria dela. Ela veio aqui se tratar, cuidar de algumas coisas, mas quando ela quis retornar, aí a pandemia. Ela ficou esse tempo todo aqui, mas com o coração ligado lá. E quando foi liberado, ela prontamente pegou um avião daqui, foi para São Paulo, pensando que imediatamente estaria seguindo viagem. Aí veio a notícia que o país de lá proibiu, né? Aí ficou esse tempo todo pedindo oração, e a gente aqui orando. Graças a Deus, ela fez uma boa viagem, já está lá. E ela respondendo para nós, ela diz: já estou chegando chegando em casa, mas ela não é brasileira, por que ela está dizendo, estou chegando em casa, graças a Deus? Não é assim que a gente sente quando a gente viaja e passa os dias fora? O que é o sentimento que a gente sente? A gente sente o quê? Saudade, né? Aí chega um momento, a gente estou com saudade de casa. E é assim mesmo. Quando a gente passa dias ou semana fora da nossa casa, da nossa família, aí quando a gente, eu tenho esse sentimento, né? Aí quando eu pego o avião de volta, estou sentindo chegando em casa. Aí quando a gente chega, revê os parentes, né? Os amigos, os vizinhos, que alegria, voltei para casa, oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nossa cidade não é aqui. Nossa cidade está reservada. Jesus foi preparar, está tudo certo. Eu me lembro uma vez que eu fui a Porto Seguro e lá a trabalho nós estávamos procurando uma pousada. Estava muito difícil achar porque era muito caro as pousadas. E a gente fez contas da diária, não ia dar, né? Fica difícil. Aí alguém perto de nós, até lembro o nome dele, Reinaldo. Aí ele ouvindo a nossa conversa numa lanchonete, ele pediu licença e nos propôs o seguinte, que ele estava tomando conta de uma pousada que ainda não foi inaugurada, e que o dono deixou nas mãos dele para tomar conta. Aí perguntou, ele se colocou no nosso lugar, né? Aí ele viu a dificuldade e disse para mim, o motorista: se vocês quiserem, está tudo limpinho, tudo bonitinho, ninguém usou ainda. Se vocês quiserem, eu faço um precinho camarada para vocês, e enquanto vocês estiverem aqui trabalhando, vocês podem, a gente pensa, não vai ter problema. Não tem problema não, que ele confia em mim, e ele só pediu a gente para não fazer bagunça, para não levar mulher e coisa e tal. Não, pode ficar tranquilo, que eu disse, eu sou crente, e o motorista aqui não é crente, mas ele não é de bagunça não, é ordeiro, tudo bem. Aí então a gente contratou assim, rapaz, quando a gente entrou na pousada, tudo limpo, intacto, cheiroso, bonitinho, tudo no lugar. Que maravilha, rapaz. Foi bênção de Deus. Então assim no céu vai ser tudo novo, tudo intacto, tudo lindo, tudo perfeito, sem defeito. Aleluia. É isso que Deus tem reservado para a sua igreja, o melhor, o mais excelente, de tal maneira que a gente não vai sentir nenhuma falta deste mundo, porque as coisas de Deus tão excelentes, tão maravilhosas, não há do que se comparar. Então, primeiro, o peregrino e forasteiro, o crente fiel, que é cidadão do céu, uma das coisas que ele vive aqui neste mundo, ele sustenta a sua fé. É uma fé inabalável. Vem pandemia, vem situação complicada, mas ele continua a dizer, passa o tempo, você ainda é crente? Claro,
Continuo sendo crente, graças a Deus. Ou eu pensei que você tinha, não, agora eu estou mais crente ainda. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, nós, Igreja do Senhor, desapegado desse mundo, hein? Que importa é o Senhor, o Espírito Santo, Deus da nossa vida. Se Ele for conosco, aleluia, tudo vai bem. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo que quer, que deseja? Por isso que o salmista disse, Salomão, ele disse assim, que tudo que os olhos dele viu e desejou, ele teve. Tudo que se pudesse imaginar. O homem mais rico que a terra conheceu, mais sábio, e as pessoas tinham curiosidade de ir lá visitar o reino dele, e ficava naquela admiração, o reino de Salomão. Que homem sábio, que homem rico. E ele diz no fim de tudo, que ele quis experimentar, ele quis provar. A gente não tem essa tentação, desejo humano, né? As propagandas, eu também quero provar, esse celular, esse televisor, esse carro, é top. A gente tem esse desejo de provar as coisas, para perceber como é, quer ir visitar, quer olhar, quer sentir, quer tocar. Salomão provou tudo isso na vida, porque ele tinha condição, ele era rico, e ele se expressou assim, depois que ele viveu, experimentou todas essas coisas daqui, ele disse assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é efêmero, mas o que é do céu é eterno. E nisto nós devemos nos apegar, assim, de coração e de verdade. Por isso que a terceira característica está aqui, capítulo 11 de Hebreus, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor. Isto é, a celestial, que vem de cima do Senhor. Pelo que? Por causa disto, aleluia. Já que nós temos esta fé, este desapego com as coisas efêmeras, e temos esse desejo de coisas eternas, do desejo do eterno, olhando para cima, olhando para Jesus, não se deixando levar pelas coisas daqui, mas guardando o seu coração, seguindo o exemplo dos que vieram dos exemplos do Velho Testamento, mas agora desejo uma melhor, isto é, celestial, pelo que, por causa disso, também Deus, como é que Deus responde? Como é que Deus contempla a nossa fé? Como é que Deus nos enxerga e sonda o nosso coração? Pelo que também Deus se não envergonha deles. Por que não se envergonha deles? Porque o Senhor diz: aquele que me confessar na terra diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, e deixar a fé esfriar, apostatar da fé, ficar ligado às coisas efêmeras daqui, passageiras, ficar preocupado apenas com aqui e agora, eu também me envergonharei deste. Mas aqueles que confiam no Senhor, aleluia, nosso Deus, Ele vê tudo isso, não se envergonha. A Bíblia diz que o seu sendo Deus não se envergonhou de nos conceder o reino. Por isso que ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória!
A entrada pelo portal da glória, que triunfal vai ser, que cortejo da vitoriosa igreja vitoriosa, aquela recepção celestial, os anjos, aquele lindo coral, e o Senhor, aleluia, vindo nos recepcionar. Que maravilha, aleluia. E o Senhor não se envergonha de se chamar seu Deus, aleluia. Povo exclusivo, nação santa, povo especial, sacerdote do Deus vivo. E tudo isto aqui, ó, por quê? Sabe por que tudo isso? Porque já lhes preparou uma cidade. Então, se alguém perguntar, na Bíblia está escrito em algum lugar, porque ele disse que ia preparar. Será que ele já preparou? Aqui, Hebreus 11 diz, aqui, responde. Já lhes preparou uma cidade. Essa cidade já está pronta. Não falta nada. Essa cidade está esperando a chegada dos seus habitantes. Essa cidade está lá, ó, tudo limpo, lustrado, bonito, sabe? Quando a gente faz uma surpresa agradável para alguém, a casa nova, né, o lugar novo, alguma coisa nova, e a pessoa chega, poxa, tudo isso para mim? Jesus já foi e já preparou este lindo lugar. Será que nós vamos desprezar estas promessas? Será que nós vamos deixar esse desejo esmorecer? Não. Vamos continuar aqui neste mundo, sabendo que aqui não é lugar de descanso, mas tendo a certeza que a nossa pátria, aleluia, para lá nós iremos. Se sermos fiéis até a morte, Ele vai nos garantir a vida eterna. E entraremos na cidade santa, neste lindo país, pelos portais da glória, e vamos participar da grande festa, as bodas do Cordeiro. Que som será? Que música será? Não sabemos, vai ser surpresa, mas de uma coisa nós temos convicção, que vai ser lindo, vai. E vai ser maravilhoso, vai ser. Aleluia. Então, irmãos, igreja do Senhor, estejamos firmados na fé, não estejamos apegados às coisas deste mundo, porque é efêmero, é passageiro. Se porventura for desiludido, perdeu, olhe, lembra daquele ditado, muito mais tem Deus para dar? Aleluia. E vamos continuar com o desejo da eternidade. Por isso nós devemos sempre estar dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando que as doações podem ser entregues durante a semana, na Sexta da Beneficência. Edson não esqueceu, não pôde trazer, mas você pode trazer, estamos sempre aqui, pode buzinar aí, número 3, que nós temos sempre alguém em casa. Glória a Deus. Também nos dias de culto de quinta ou domingo que vem. Amém? A graça do nosso único e Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue presente nas vossas vidas e digamos amém. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado. Deus a conduza em paz até ao lar. Amém. Amém.